Bom dia pessoal, bom dia a todos. Pessoal, eu peço desculpa a vocês não ter gravado mais nenhum vídeo pro canal, que eu estava realmente com problema de doença. Graças a Deus me recuperei, deu tudo certo. Graças a Deus, primeiramente agradecer a Deus, né, por a gente estar aqui. Peço desculpa não ter gravado mais nenhum vídeo, mas pessoal, hoje eu vou falar um pouco do café. É porque quando o pessoal planta um café e vai comprar sua muda, as pessoas não verificam o tempo que a muda já está no viveiro. Por exemplo, uma muda dessa daqui, pessoal, ela já está com mais de ano, certo? Ela já está com mais de ano, então se ela já passou do... Aparentemente ela está boa, mas ela já passou do tempo de ir para o campo. Aí as pessoas tem muitas pessoas que falam de você não plantar, não soube plantar. O erro está na planta, que se chama aqui, eu vou cortar aqui, se chama a raiz. Muita gente chama espigão, outros chama a raiz do eixo, outros chamam um bocado de coisa, né? Dela aqui, vou mostrar aqui para vocês, pessoal, ó. Essa raiz dele aqui, ó, ela já chegou no fundo do saco. Então essa raiz dele aqui, ela já se entortou. Ela não vai crescer mais reta. Aí as pessoas vão dizer que o erro é na planta. O erro na plantação. Pessoal, primeiramente uma coisa, isso é conversa, isso é lorota das pessoas. Não é no erro da plantação. O problema é que a muda já passou do tempo de ir para o campo. E essa raiz dela aqui, ó, ela entortou, ó. Então, quer dizer, essa raiz não vai descer para baixo, não. Essa raiz vai ficar torta aqui direto aqui, ó. Então, quando você for comprar a muda no viveiro, verifique o tempo que a muda está no viveiro. Recomendada é uma muda no mínimo de 6 meses, que se chama 6 folhas. Eu tenho uma outra muda aqui que eu trouxe ali do meu irmão para mostrar para vocês um pouco. Ó, o ideal é uma muda ir para o campo desse tamanho aqui, porque eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Olha a diferença dessa raiz aqui, ó, que ela tá reta. Ela tá reta, ó. Entendeu? Ela tá reta. Essa daqui tá ampla já para ir para o campo. Então a muda para ir para o campo é desse tamanho aqui. Entende? Chega aqui, irmão João, por favor. Então essa muda, ela tá apta a ir para o campo. Se ela passou daqui 6 meses, ela passou de 7 meses, 8 meses, vai acontecer o que você muda aqui, irmão João. Vai acontecer o caso dessa daqui. Bota ela para cá, irmão João, assim, ó. Fica assim, ó. Ó a raiz dessa daqui, como ela tá reta. Essa raiz dessa daqui que ela fez o que? Entortou. E acima de tudo, pessoal, isso aqui ela não é a raiz que está saindo. Isso aqui é uma bucha que tem que dar no café. Devido a ela ter passado o tempo de ir para o saco, ela criou essa bucha aqui, então ela vai sugar toda a vitamina, toda a força da planta. Por mais de adubo que você bote nela aqui, ela não vai desenvolver o correto, entendeu? Ó, entendeu? Isso aqui é uma bucha, aqui não é raiz. Então se você plantar sua muda no tempo que vai ser aqui, ó, aqui ela vai começar a sair a raiz. E essa daqui que chama o eixo vai descer para baixo, vai descer correta. Olha a diferença dessa daí para essa daqui, ó. Para onde é que tá essa raiz aqui, ó. Entendeu? Então, quer dizer, ela passou do tempo de ir pro saco. Outra coisa, pessoal, que a pessoa recomenda errada. Aqui até o rapaz que está aqui trabalhando com a gente, que é o Marcos, ele fala muito que a gente planta errado. Mas não é que a gente planta errado aqui, muda, passou do tempo de ir pro chão, de ir para o campo. Outra coisa aqui, pessoal, ó, que a pessoa recomenda. O que é que ele recomenda? Primeira coisa que eu vou falar aqui, pessoal, tá fazendo errado. Recomenda errado. Não só o Marco, mas muitas vezes recomenda. Ó, a pessoa pede para fazer o que aqui, ó? Que eu corte o saco aqui na metade. Pessoal, se eu cortei, eu fiz o que? Ó. Eu aparei essa raiz aqui, ó. Que é a raiz do eixo. Eu aparei ela. Pessoal, essa raiz ela vai desenvolver aqui para baixo? Vai não. Então aqui eu já matei essa raiz aqui, ó. Essa raiz aqui eu já matei ela. O que vai sair vai ser só essa raiz daqui, ó. Então o que a sustenta o café, o que a sustenta o café dar força no café para o café vingar, você chama essas aqui, ó. Entendeu? Essa que desce aqui para baixo, que é a raiz do eixo. Então a pessoa recomenda que o caba corte. Então você já está recomendando errado. Você não vai ter, como é que se diz, na planta, a planta não vai vigorar. Ela vai vingar, é claro que ela vai vingar, mas ela não vai vingar o correto, não vai tardar, dar... né? Hã? Vai tardar. Vai, assim, ela vai tardar e o tempo de vida dela vai ser mais pouco. Ela vai começar a morrer, vai começar a amarelar essas folhas aqui, e com o tempo ela vai soltar só uns galhozinhos aqui e não vai, vai secando. Então, pessoal, aquilo que eu recomendo, ó, as 3 mudas, a diferença. As 3 mudas, olha a diferença aqui, ó. Essa daqui é o correto de você plantar no campo, é esse tamanho aqui, ó. O correto, segura aí, meu irmão. Porque a raiz dela aqui, ela tá reta. Então, quer dizer, se você levar para o campo, você não vai ter como você plantar errado. Essa daqui, que foi a que eu mostrei, ela passou do tempo. Para onde é que está essa raiz dela aqui, ó?
A diferença, a raiz dela vai ficar aqui no chão, ó. Ela não desceu. Que o correto, essa raiz aqui era para estar reta aqui, se tivesse plantado. Entendeu? Ou seja, essa daqui, ela tem a porcentagem, 100% de chance dela descer para baixo e segurar no chão. Não, exatamente, não é descer 100%, é porque ela aqui já está reta de ir pro chão aqui. Ela está reta, ela vai crescer reta. Essa daqui, com o passar do tempo, ela entortou no saco. Ela passou aqui, ela fez isso aqui no saco. Ela entortou aqui no saco aqui, ó. Entendeu? Ela fez isso aqui dentro do saco. Entendeu? Então, essa mudança não vai desenvolver. E a outra é essa daqui, que a pessoa fala e você cortar. Você fez o quê? Você cortou o eixo dela. Se você cortou, ela não vai desenvolver para baixo aqui não. Que vai sair aqui as outras, mas essa daqui ela morreu. Você matou ela, a planta. Então, pessoal... Qual a maneira certa de cortar aí o... Não existe maneira certa de cortar. A maneira certa é do jeito que eu estou dizendo isso daí. É do jeito que eu mostrei essa daí. Tá aqui. Essa daqui, ó. Tem até duas aqui no saco aqui. Então a maneira certa de você plantar o café é esse tamanho aqui. A maneira certa. Porque você não vai errar. Aí ninguém... Aí o cara vai chegar e vai dizer, ah, você plantar uma planta daquela que já passou, tá com mais de ano. Ela já passou o tempo de ir pro campo. A raiz dela tá torta no saco. Eu já mostrei. Todas que eu tirar aqui, vocês vão ver que essa raiz tá torta no saco. Todas que eu tirar aqui, vou puxar aqui, ó. Ela já entortou embaixo. Entendeu? Ela já entortou. Todas que eu puxar aqui, essa daqui já passou do tempo. A gente planta, ela vai pegar. Agora a outra, essa daqui, ó. Essa daqui que é o café correto de você plantar essa daqui. Eu vou puxar só ela aqui, ó. Ó. Olha aí, ó. Olha a diferença aí, ó. Ela tá reta. Na hora que você tirar ela do saco aqui, você plantou, ela vai ficar reta aqui no chão. A raiz vão começar a desenvolver aqui, ó. Você vê que não tem tanta bolsa que nem eu mostrei os outros pés aqui, ó. Entendeu? Ela vai começar a ter a raiz. Então, pessoal, essa é a maneira correta da pessoa plantar, mas assim, pesquise no seu viveiro com quantos tempos tá a muda de planta do viveiro. Que o ideal é ela ir para o campo, esse tamanho aqui, ó, de 6 a 7 meses, no viveiro. Se ela passou por um ano, ela já passou do tempo de ir para o campo. Ela já passou do tempo de você plantar. Você vai plantar, mas você vai ter o quê? Você vai ter alto custo, a planta não vai se desenvolver na maneira correta, tá entendendo? Uma coisa, pessoal, acima de tudo, é sempre que eu falo, a gente aprende um pouco, a gente não é perfeito, é bom ter uma pessoa, um agrônomo, com você, que ele vai indicar melhor, peço desculpa, acompanhando, né? Ele vai fazer o acompanhamento correto, vai lhe falar, vai fazer o análise da terra, ele vai lhe indicar a maneira correta de a parte de adubação. Isso é importante você ter um agrônomo trabalhando com você. Hoje aqui dentro eu não critico, a gente tem uma pessoa que trabalha aqui com a gente, mas ele não é agrônomo. Ele não é, entendeu? Então quer dizer, você vai jogar seu dinheiro fora, você não está trabalhando com agrônomo, porque se você não for trabalhar com agrônomo, a gente já está aqui dentro. Então a gente já sabe qual é o ritmo da planta, o ritmo da terra, e o agrônomo ele vem para complementar, dizer o que é que está precisando no solo, o que é que está precisando na terra, parte da adubação. Isso é o correto, né? Mas assim, eu não critico ninguém, o mundo hoje, o sol quando nasce, nasce para todos, é para todos viver. Agora a gente temos que fazer a coisa correta, dizer o que é que precisa, qual é a participação de uma planta dessa daqui para essa outra aqui, ó. Como eu já disse, daqui através de 1 ano ou 2 anos, essa planta aqui ela já vai começar a dar problema. Já vai começar já a mostrar já que ela não está desenvolvendo do jeito dessa daqui. Na época do carrego dela, que ela vai botar, vai estar esse problema dela aqui. Vai chegar as pessoas e vai lhe dizer, não, é porque o erro foi na planta que deixou torto. Como é que ficou torto aqui? Como é que você vai arrumar ela aqui? Então você tirou, sabe que você tem que plantar. É você quer fazer um exemplo bom? Estou só falando, fazer um exemplo aqui bom para demonstrar depois de um tempo. Postar lá no Instagram, né? Então, pessoal, é o seguinte, pega uma muda dessa daí, planta então, hoje, pessoal, e uma muda dessa e planta hoje. Então, daqui a uns dias a gente mostra no Instagram o resultado. Se a gente fosse fazer ocupamento, eu ia plantar uma daquela dali, ia plantar uma dessa daqui. Era, entendeu? Ia mostrar o resultado depois de um tempo. Aí daqui na frente, mais uns anos, ia mostrar o resultado. Mas eu já tenho dela plantada também já. Não vou mostrar para você, porque eu já tenho dela plantada. E é muito importante, pessoal, que a pessoa... Hoje em dia é o seguinte, a pessoa tem que pesquisar. Você não sabe, você tem uma internet, você entra lá no canal do YouTube, você entra procurar, você vai pesquisar. Você vai ter praticamente um agrônomo dentro da sua casa, lhe acompanhando toda hora. Então quer dizer o seguinte, pessoal, hoje não adianta a gente querer vender uma narrativa e você chegar aqui e criticar o seu trabalho, que o seu trabalho está errado. Sabendo que a planta ela já passou do tempo de plantar. Ela já passou do tempo de ir para o chão. Então todas aqui estão perdidas? Todas as plantas ela tem que ter o tempo certo de ir para o campo, ser plantada. Não é uma planta que já passou do tempo.
Se eu plantar aquela planta ali, eu vou plantar. Ela vai sair, vai, ela vai pegar, vai. Mas é aquilo que eu estou dizendo, ela já entortou o eixo. Então que muita gente faz os vídeos aí mostrando para as coisas, mas eles não falam do tempo dessa planta ir para o chão, ir para o campo. Então, pessoal, é isso aí, por hoje é isso aí, viu? Eu agradeço a compreensão de todos aí, né? Pessoas, se inscrevam no canal aí, deixa o like aí pra gente compartilhar isso aí. Mas isso aqui que é importante, viu? E outra pessoa, pessoal, hoje aqui nós estamos com três variedades de café. Esse café aqui é o Arábica. Não, tem um café ali que é o Arábica Albatã. E esse daqui é o café amarelo Catuai. E é o amarelo, é o Catuai. Então quer dizer, a gente tem variedade. E hoje aqui em cima da serra está comprovado, já foi feito científica já foi feito o teste. Está comprovado que o café melhor que tem, o café melhor daqui da Serra de Baturité, já é o café mais antigo. Que eu vou até aprofundar mais, pessoal, você estuda aí, porque às vezes o pessoal fala que o café é o típica, né? Eu vou pesquisar para saber a origem mesmo do café, se é o típico, se não é, para que depois eu vou dizer no canal qual é a variedade, o nome mesmo do café, né? Mas é o comprovado esse café mais antigo que a gente tem aqui. Hoje o pessoal muito fala do típica, né? Então esse Albatã, o Catuai amarelo, ele é bom, mas hoje, no gosto mesmo, é o café o típico. Beleza, pessoal? Valeu! Bem, pessoal, dando aqui continuidade os vídeos e falando do café, pessoal, aqui tem o nosso maracujá, vendo? Bem carregado o nosso maracujá, né? Graças a Deus. E aí, pessoal, é aquilo que eu falei do café da estopa, certo? O café que quando sai fora de época para ser plantado. Aí, pessoal, vou até no começo do vídeo, eu vou editar um vídeo que o rapaz mandou para mim. É exatamente falando do café. Mas ele não falou em momento algum do êxito do café que é plantado tarde. Certo? Pessoal, esse café que eu estou mostrando aqui para vocês, eu plantei o ano passado. Ou aliás, eu plantei em 2024. No final das águas, no final não tem mais nem água. Plantei esse café aqui, certo? Ó, aqui o café, ó. Como é que tá o café aqui? Já foi um café, pessoal, aquilo que eu falei, já foi um café plantado já tarde. Fora de época, não. A gente já plantou esse café já tarde. E assim, pessoal, a gente plantemos, nós não fizemos a análise do solo da terra, certo? E hoje em dia eu vejo esse café aqui, esse café poderia estar melhor, né? Poderia. Mas, primeiramente, nós plantamos esse café aqui, não teve o análise do solo de terra, né? A gente plantou mesmo aqui, com a força de vontade mesmo de a gente fazer as coisas. E o que acontece, pessoal? Esse café o primeiro ano não foi praticamente nem aguado, certo? Esse café praticamente o primeiro ano não foi nem aguado. E o café, pessoal, aqui o ano passado, foi feito uma poda nesse café. Aliás, foi feita uma poda aqui nas árvores, né? E aí, pessoal, essas árvores caíram em cima desse café aqui, ó. Todinho. Caiu em cima do café e foi feito o que? Eu tive que arrancar o café, fazer nova planta de novo. O café já plantado, né? E aí você já arrancar um café e plantar o café de novo. Olha como é que está um café desse daqui, ó. Aí, pessoal. Entendeu? A gente não teve análise da terra aqui. A gente plantou assim com força, com coragem mesmo e vontade de fazer as coisas. E aí, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês nos vídeos anteriores. Certo? E tem até o vídeo lá do rapaz lá mostrando. Ó, eu vou dar um exemplo. Esse pé de café aqui, ó. Certo? Exatamente aquele problema que o cara detectou. Mas aí ele vai falar o que? Ele vai falar que a culpa de quem? Do plantador que plantou com a raiz torta. Mas o cara não viu, não vai falar lá no vídeo lá, que esse café já foi plantado já fora de época. Passou do tempo de plantar. Passou o tempo demais no saco, então o eixo dele, que chama o eixo, entortou. Aquele branco que ele falou, que ele passa até quebrar, nossa, aqui está seco. Esse café aqui não vai vigorar, um cafezinho desse, também é assim, ó, certo? Então, pessoal, é aquilo que eu falo, o café tem que sair no mínimo do seu viveiro para o campo, no mínimo com 6 meses, que se chama o café, com são 6 folhas. E aí, pessoal, vocês estão vendo aqui como é que está o café, certo? Entendeu? Eu estou mostrando para vocês que esse café foi um café que eu plantei, praticamente eu plantei ele 2 vezes. O primeiro ano não teve quase nada de aguação, zero praticamente já de aguação. E aí, pessoal, eu plantei esse café, aí chega as pessoas, primeiro um rapaz chegou aqui, disse que o café estava todo feio, o café estava isso, aquilo, outro, mas o rapaz não sabe do que esse café aqui passou, do que eu passei para tentar recuperar esse café aqui,
Então, pessoal, nada disso o cara bota em conta. Ele só chega sempre gente para criticar o seu trabalho, mas ver o esforço que você fez é difícil. Uma demonstração, pessoal, do que eu ranquei esse café de novo, porque aqui é um pé, ó. Primeiro ano, esse café estava aqui, ó. Nessa caídazinha aqui. Você vê que aqui tem duas, ó. A distância de um para o outro, certo? Isso aqui era uma direita, mas eu fui e deixei. Então, pessoal, é isso aí. A gente tem trabalho, se esforça para a gente tentar fazer as coisas, mas sempre aparece um ou outro para criticar a gente, o trabalho da gente. Então, pessoal, eu estou feliz aqui com o meu trabalho que eu desenvolvi aqui. Graças a Deus estou fazendo um curso para modo de a gente se especializar mais na parte de trabalho do campo, porque hoje, pessoal, até um estudo é suficiente, tem que ser obrigatório, gente, a gente ter um estudo hoje para trabalhar no campo. Hoje nem um analfabeto trabalha mais no campo. Então, se você tem que ter um estudo assim para você trabalhar no campo. Pessoal, meu estudo é pouco, mas assim, eu estou me esforçando para fazer as coisas, aprender a fazer as coisas. Ganhei um curso, graças a Deus, estou concluindo meu curso, vou trabalhar, vou me esforçar para fazer isso aí. Mas é o seguinte, pessoal, eu acho que dentro das coisas que eu fiz aqui, sem ter análise da terra, sem ter as coisas, eu ter feito plantar desse café arrancado, esse café e plantar desse café aqui 2 vezes, para mim, na minha opinião, para mim eu não tenho que falar desse café. Eu não tenho que falar do meu trabalho, entendeu? Não quero se engrandecer, não quero ser melhor do que ninguém, mas a primeira vez que o rapaz chegou aqui, ele criticou aqui as coisas, mas o rapaz não sabe o trabalho que a gente passou para fazer isso aqui, entendeu? Peço desculpa a todos, pessoal, mas se vocês forem ver aí nos vídeos, que eu vou botar o vídeo, vou até pegar o vídeo que o rapaz mandou para mim, vou editar no meu, certo? E botar aí no canal. Que o cara vai falar exatamente aquilo que ele pede que eu mostrei. Mas ele não vai falar dessa muda que já chegou tarde do viveiro, que saiu tarde. Ele entortou aquela raiz que se chama o espigão, outro chama o eixo. Entortou aquela raiz. Então se aquela raiz, meu amigo, ela já foi torta já, porque o café passou tempo demais de ir para o solo, passou tempo demais de ir para o campo, né? Passou tempo demais de você plantar, certo? Aqui, pessoal, nossos maracujá estão bem carregados, certo? Houve um problemazinho da primeira safra que ele deu, foi limpo o maracujá bom, mas já esse dessa safra aqui agora, o rapaz que estava fazendo o acompanhamento, ele não acompanhou direito, certo? Então tem muito maracujá aqui caindo, certo? Maracujá caindo. O maracujá desse aqui tá vendo, bonito, mas ele não presta. Vendo onde o inseto furou, entendeu? Mas aqui, pessoal, a gente não pulveriza com veneno. Então o que a gente fez aqui, um banho com óleo de ninho, certo? Óleo de ninho e detergente 70%. Detergente 70%, entendeu? Então que é assim, pessoal. Mostrando para vocês aqui um pouco. E aí, pessoal, vocês vão ver aquilo que eu falei nos vídeos, como tem fundamento daquilo que eu vou mostrar para vocês, daquilo que eu mostrei para vocês. O rapaz só vai falar o plantador, só vai criticar quem plantou. Mas ele não vai enxergar, pessoal, o trabalho, o seu trabalho não. Só vai querer enxergar, lhe crucificar, entendeu? Não vai chegar para dizer assim, ó, essa planta tem que sair do viveiro com tantos dias de muda, né? Que no café nasceu, no mínimo tem que ser com 6 meses, porque aí você pega aquela raiz do eixo para baixo. Passou disso aí, pessoal, certamente a planta vai acontecer o que? Ela vai entortar o eixo, né? Então foi o que aconteceu. Mas o rapaz se preocupou em falar isso aí? Não. Se preocupou em criticar quem plantou. O erro foi na planta. Aí muitas vezes, pessoal, o erro já sai quando você compra a planta no viveiro, tá bom? Então, vamos comprar a planta no viveiro, vamos prestar atenção, saber com quantos meses de aquela planta no viveiro. No mínimo com 6 meses, uma plantazinha com 6 folhas. Essa planta é ideal para ir para o campo. Beleza, pessoal? Bom dia a todos aí do café. Só compartilhando aqui um problema bem comum aqui no café daqui da serra. É a folha amarelada, como vocês estão vendo aí, né? Depois de muito trabalho buscando, vendo o que é o problema, foi detectado que é o pião torto. Já tinha feito todo tipo de análise de solo, adubação. Essa planta aqui, ela só vai subir vergonta, como o pessoal fala. Ela queima a ponta, vai morrer. Vai acontecer de morrer várias vergontas e vai deixar de produzir. Essa aqui já está seca. Ó. E ela vai subindo, porque a área radicular dela é muito pequena.
Esse aqui é o peão dela. Ao invés dele crescer prolongando, ele entortou aqui, ó. Mas não é ele entortou por acaso, pode ter sido na hora de plantar. Como eu tenho essa plantinha pequena aqui, ó. Na hora de plantar, ele pode ter feito isso aqui, ó. O peão torto ele não vai produzir. Ele vai chegar a uma fase, na hora de produzir, é que ele vai lhe dar trabalho. Ele vai crescer, você vai cuidar dele, mas ele vai, na hora da produção, ele não vai aguentar a carga, porque ele não vai ter área radicular. Então foi isso que eu detectei. E a gente está arrancando, removendo e vamos botar novas mudas. Ok, pessoal?